Bom dia. Vamos aguardar mais 2 minutinhos para iniciar o webinar, só para dar tempo do pessoal acessar a plataforma, tá? Então, daqui a pouquinho a gente inicia. Então, acho que já deu, né, Zanini? Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado, né, a todos que se inscreveram, disponibilizaram um tempinho nessa manhã para acompanhar o nosso webinar. A Healthcare Alliance promove alianças estratégicas no setor de saúde e conecta fornecedores renomados e especializados com as instituições do setor. Então, nós reunimos os melhores fornecedores para que as instituições de saúde tenham resultados mais eficientes com atenção centrada no paciente. Hoje, o nosso webinar com o tema Como facilitar a gestão de certificados digitais nos hospitais é com a Dynamo Networks. É uma empresa especialista em segurança digital e criptografia e vai ser apresentado pelo Marco Zanini, especialista em segurança da informação e CEO da Dynamo. Pode iniciar, tá, Marco? Bom dia a todos, obrigado, Cris, obrigado pela Healthcare Alliance promover esse webinar, enfim, é um prazer falar com todos. Em instantes eu vou chamar a apresentação, vou tentar ser bastante objetivo nela, mais ou menos uns 30 minutos, eu acho que a gente percorre todos os slides, e aí eu quero reservar um tempo para que nós possamos tirar as dúvidas de todos, ok? Então, deixa eu carregar ela aqui, vamos lá. Ok. Vou falar, então, como facilitar a gestão do certificado digital. O certificado digital, eu sei que já é um assunto bom, familiarizado para muitos, eventualmente é um assunto novo para alguns, então eu vou fazer uma pequena introdução nisso e aí eu já entro especificamente nele. Deixa eu passar meu slide aqui.
Nós estamos vivendo uma transformação digital e, enfim, os hospitais eles não estão fora disso, ao contrário, a revolução digital no mundo da saúde ela é bastante grande, né? Essa transformação digital ela chega inclusive ao papel. O papel ele passou a ser uma amarra ainda do mundo digital com o mundo real, né? Enfim, a gente precisa ter uma forma de desmaterializar o papel, seja por questão ambiental, seja por questão de gestão, isso é uma coisa importante. Essa transformação digital, ela tem alguns pilares importantes. Quando a gente está no mundo real, e voltando para o papel um pouquinho, o papel, ele traz com ele o conceito da firma, né, da assinatura que as pessoas fazem num documento para legitimar esse documento. Então, é muito comum, nós crescemos, né, nós vivemos no mundo do papel, onde quando eu quero fazer um documento, eu assino esse documento, ora se reconhece firma, ora não, mas, enfim, a assinatura ela é uma forma de identificação de quem produziu ou de quem signou essa informação. Quando a gente vai para o mundo digital, eu preciso manter o conceito da legalidade ou da autoria daquela informação. Quer dizer, quem produziu um documento ou produziu uma informação precisa assinar de alguma forma essa informação. E claro, como a gente está no mundo digital, a caneta não tem utilidade nenhuma para a gente. Então, se procurou ao longo desses últimos anos uma forma legal de se fazer uma autenticação de um documento eletrônico. E a forma legal que se achou foi a identidade digital. A identidade digital, ela tem várias formas de se reconhecer. Então, enfim, alguns celulares de vocês já faz uma autenticação com senha, outros celulares usam biometria, a digital, outros celulares fazem um reconhecimento facial. Enfim, existem várias formas de autenticação digital. Todas elas têm o mesmo objetivo, de conseguir autenticar e dar autoria àquela informação. Mas do ponto de vista jurídico, nós precisávamos criar alguma coisa que trouxesse um valor legal àquela informação digital produzida. No caso dos hospitais, na produção do prontuário eletrônico, que é um documento legal, um documento onde o médico diagnostica ou registra as intervenções, era importante ter uma forma digital de assinatura desse documento. Então, foi regulamentado que o certificado digital ICP Brasil é a forma legal de assinar um documento eletrônico com reconhecimento jurídico. Então, por que do certificado? Certamente vocês se perguntam o porquê do certificado digital nesse processo. O certificado digital é o que dá legalidade jurídica a um prontuário eletrônico quando ele é assinado pelo médico ou por alguém que fez uma intervenção ali no paciente e registrou isso no prontuário. Essa interação da pessoa com o prontuário, ela acontece de forma intensa, né? Todos os dias, por diversos profissionais. Então, essa assinatura eletrônica, não só do ponto de vista da legalidade, é importante que ela esteja no convívio dos profissionais, mas ela precisa ser fácil, ela precisa ser amigável, ela precisa estar introduzida no contexto para que isso, em vez de facilitar o dia a dia do trabalho, ele não complique isso. E aí a gente começa a esbarrar, talvez, em algumas necessidades, né? Então, o acesso à informação do prontuário, o prontuário tem diversas vantagens, né? Quando eu transformo o prontuário em papel num prontuário eletrônico,
eu tô desmaterializando o papel e ganhando uma série de facilidades. Facilita o meu acesso à informação, ele gera mais disponibilidade, ou seja, se eu tenho um prontuário em papel guardado em algum lugar e eu preciso fazer um acesso a ele, eu tenho que ir lá recuperar aquele documento, aquela caixa. No prontuário eletrônico é fácil o acesso, eu mando buscar pelo nome do paciente, ou pelo CPF, ou pelo CRM do médico, enfim, facilita muito minha vida. A legibilidade do prontuário eletrônico, ela é indiscutivelmente mais simples, né? Enfim, agilidade no atendimento, facilidade na pesquisa, fazer uma busca, a segurança disso, uma vez que um documento, um prontuário, ele é assinado com certificado digital, você garante que se esse documento for mexido, for alterado de alguma forma, o sistema vai apontar isso. A certificação digital, além de fazer uma assinatura com valor legal, ele faz uma blindagem desse equipamento, desse arquivo. Ou seja, se esse documento, de alguma forma, for alterado, a assinatura digital vai detectar isso e vai dizer que o documento está corrompido. E, indiscutivelmente, a economia do espaço físico que o prontuário eletrônico traz para as instituições é incalculável, né? Existem hospitais hoje que têm galpões e galpões de armazenamento de prontuários e de outros papéis, e isso é substituído por um storage, por um equipamento de armazenamento que está lá dentro do data center do hospital, ou em nuvem, dependendo do perfil do hospital, e isso, indiscutivelmente, faz um ganho de espaço gigantesco. Um outro padrão importante da certificação digital é que ela consegue fazer uma proteção das informações, voltado para a LGPD, inclusive, para atender a LGPD, onde eu posso usar a própria certificação digital para fazer proteção dos dados. Então, o certificado, desculpa, passou aqui uma antes. O certificado digital permite que eu faça criptografia das informações, que eu proteja essas informações contra vazamento. Se alguém tirar uma cópia dessa informação e ela estiver encriptada, nada poderá ser lido. Então, de novo, além da legalidade na assinatura do prontuário eletrônico, o certificado digital permite que eu faça proteções das informações dos meus pacientes ou do meu hospital e atendendo, inclusive, a LGPD no aspecto de proteção e autenticação ao acesso de dados sensíveis de pacientes e de médicos. De alguma forma, embora isso suporte o negócio, de alguma forma, essa tecnologia nova de prontuário eletrônico, de certificação digital, ela acaba caindo no mundo de tecnologia do hospital. Enfim, ela acaba sobrecarregando o mundo de tecnologia. É usual hoje que os hospitais, dos pequenininhos aos grandões, interajam mais ou menos com 500 a 5.000 certificados digitais na mão dos profissionais diariamente. E vamos pegar um caso médio. Vamos pegar um hospital que tenha 1.000 ou 2.000 profissionais que vão utilizar certificado digital. Vocês imaginem 2.000 tokens ou 2.000 smart cards na mão desses profissionais todos os dias para fazer a assinatura ou acesso aos prontuários. Claro que isso traz um problema colateral que, num primeiro momento, a gente não percebe, que é o profissional esquece o token ou smart card dele, o certificado venceu, ele perdeu o dispositivo quebrou, enfim, qualquer uma dessas situações gera uma demanda para a área de tecnologia do hospital que a gente não tinha pensado, uma demanda de substituição, uma demanda de decisão do que fazer naquele instante que o profissional precisa fazer algum tipo de trabalho, algum tipo de intervenção, precisa anotar isso no prontuário e ele não tem o dispositivo dele, enfim. Então, o dia a dia da gestão
desses certificados, embora ele traga um benefício grande do ponto de vista estratégico de acabar com o papel, de diminuir o armazenamento e de todos os demais benefícios, o dia a dia da gestão disso é um dia a dia mais complexo, que do ponto de vista de quantidade de volumes de dispositivos, eu acabo tendo um aumento na minha demanda de apoio técnico aos profissionais, porque, enfim, ele precisa daquele dispositivo. Por outro lado, existe um volume muito grande de informações que precisam ser acessadas e assinadas com esses certificados. Enfim, né, os meus sistemas estão lá e precisam ser acessados, e a partir do momento que eu fui para o mundo digital, que eu levei tudo para o meu sistema, o uso e o acesso do certificado, ele passa a ser extremamente importante. Então, eu não posso, de alguma forma, ter indisponibilidade do acesso desse dispositivo. A lei já regulamentou o prontuário eletrônico e, junto com ele, regulamentou o acesso desse prontuário e a assinatura desse prontuário ao uso de certificados digitais ICP Brasil. Isso é muito importante, porque por que o uso dos certificados digitais ICP Brasil? Por que do uso do eCPF do médico? Porque esse certificado ele é reconhecido legalmente como um certificado que tem validade jurídica. E isso é muito importante. Quando o profissional interagir com o prontuário do paciente, é importante que na hora de assinar esse prontuário e fazer o registro, que ela seja uma assinatura que não permita repúdio, que ela seja legalmente imputável. Então, enfim, se eu assinar esse prontuário com qualquer outro tipo de tecnologia que não tem respaldo jurídico, legalmente falando, esse prontuário não tem um responsável. E isso passa a implicar em outros problemas legais se eu tiver algum tipo de problema, algum tipo de intercorrência com esse profissional, com esse paciente. E esse ponto é um ponto importante. Do ponto de vista operacional, toda vez que eu produzir um prontuário eletrônico e esse prontuário eletrônico ele não for assinado com certificado digital ICP Brasil do médico ou do profissional que fez a intervenção no prontuário, no momento de um problema, quando eu precisar fazer a responsabilização de alguém sobre aquele problema, se eu não tiver uma assinatura com valor jurídico, certamente a responsabilidade dessa intercorrência vai ser do hospital. Ou seja, se eu não conseguir que legalmente as pessoas que assinaram o prontuário tenham essa assinatura reconhecida, juridicamente, a entidade que está sendo reconhecida na intervenção, no atendimento desse paciente, é o hospital. Não é nem o médico, nem o paciente a responsabilidade, porque nenhum dos dois legalmente assinaram esse documento. Então, o uso do certificado ICP Brasil, ECPF, do profissional que interage no prontuário eletrônico, é uma proteção para o paciente, é uma proteção para o hospital. Ou seja, você passa a ter juridicamente um responsável pelo aquele atendimento, como é hoje no papel. Mas transformando o papel no arquivo eletrônico, no mundo digital, se eu não assinar esse documento com o certificado ICP Brasil, eu passo a não ter um responsável legal pelaquilo. Em última instância, como o paciente está sendo atendido no hospital, o responsável legal vai ser o hospital. Um pouquinho do certificado digital, quem dá valor jurídico ao certificado digital
foi a medida provisória 2200, que foi editada em 2001, que criou a infraestrutura de chaves públicas ICP Brasil. Desde então, desde 2002, os bancos já utilizam a transferência de fundos eletrônicos, que nós chamamos de TED. Todas as TEDs são assinadas com certificado digital do banco emissor. E é assinado com certificado digital porque a TED também não pode ter repúdio. Uma vez que o banco A transferiu o dinheiro para o banco B tem que ter certeza que foi o banco A que enviou. E, juridicamente, ele só vai ter essa certeza se o banco A que enviou o dinheiro assinar o ATED com o certificado digital dele. Então, essa regulamentação, essa norma de valor jurídico no certificado ICP Brasil, ela já vem de bastante tempo, 17 anos, quase 18 anos já, e esse mesmo conceito que o setor financeiro hoje, que a Receita Federal utiliza para assinatura de notas fiscais eletrônicas, para assinatura de SPED, que os bancos usam para assinatura do SPB, das TEDs, esse conceito foi importado para certificar os prontuários eletrônicos, usando a legalidade do certificado ICP Brasil. Então, alguns pontos importantes da certificação digital. Assinatura digital com validade jurídica, ou seja, uma vez que eu assinei com o certificado ICP Brasil, quando eu assinei com o eCPF do médico, ou do anestesista, ou do profissional que interagiu com o prontuário, esse documento não pode sofrer repúdio. Ou seja, as pessoas que assinaram digitalmente esse arquivo não podem negar a assinatura que elas fizeram naquele arquivo eletrônico. E isso, de novo, tem um valor muito importante para o hospital, porque o profissional assume a responsabilidade legal sobre aquela documentação, aquele prontuário que ele fez. Eu também posso usar o certificado digital ICP Brasil como autenticação nos sistemas. Isso também é muito importante, porque pela Lei Geral de Proteção de Dados, que deve entrar em vigor o ano que vem, uma das regras dela eu preciso ter um controle de acesso de quem vai acessar as informações sensíveis, no caso, as informações dos pacientes, e eu preciso ter rastreabilidade de acesso. Eu preciso ter um lugar onde eu registro quem acessou a informação dos pacientes. E esse registro precisa ter uma autenticação que tenha valor legal. Então, se eu usar o meu certificado digital ICP Brasil, além de assinar o prontuário eletrônico, que ele também sirva para fazer a autenticação do meu usuário, eu já estou resolvendo duas necessidades da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu estou garantindo que quem está acessando a informação é quem diz ser, porque legalmente o certificado tem reconhecimento jurídico, e eu também começo a registrar esses acessos no nome de quem se autenticou com o certificado digital dele. Ou seja, eu passo a ter uma rastreabilidade legal nesse meu sistema, nessas minhas informações. Eu também ainda posso utilizar o meu certificado digital para garantir a privacidade, o sigilo das informações. Eu posso usar uma criptografia, uma codificação dos dados baseados no certificado digital. Nesse caso, a gente está protegendo 3 partes. É possível com o certificado digital proteger o paciente, a informação dele, o médico e o hospital, de formas conjunta ou independente, cada um na sua informação. A certificado digital, com os sistemas, vai permitir que essa proteção seja feita. Os desafios, enfim, existem desafios nesse processo de migração para o mundo digital. Alguns desafios mais claros, que me parecem mais óbvios no dia a dia, depois que a gente implementa, a gestão dos certificados digitais no dia a dia, ela passa a ser uma gestão trabalhosa, por alguns motivos. Primeiro, eu preciso fazer uma certificação, eu preciso fazer uma validação
da pessoa que vai receber o certificado. Então, existe um processo burocrático, essa validação ela é física. Cada pessoa precisa comparecer à frente de um agente de registro e fazer a captura da digital, da fotografia, assinar um documento de responsabilidade sobre o uso do certificado. Enfim, quando eu tenho 5 ou 10 pessoas, é uma coisa relativamente simples, mas quando eu estou falando de 500, 1.000 ou 5.000 pessoas, esse processo requer uma logística para fazer isso. O segundo ponto é, os certificados têm validade. Alguns certificados valem 1 ano, alguns certificados valem 3 anos, existem opções de certificados que valem 5 anos. Então, enfim, nos casos dos certificados que valem só 1 ano, toda essa logística que eu fiz de emissão dos certificados para os meus colaboradores, eu sou obrigado a renová-la anualmente. E mais do que isso, os certificados, eventualmente, eles vão vencer em momentos diferentes, porque a validade dele é de 1 ano, do dia e da hora que ele foi gerado. Como as pessoas, os meus colaboradores, geram certificados, eventualmente em dias diferentes, mas certamente em horas, em momentos diferentes, eu tenho um vencimento, uma data de validade desses certificados em momentos distintos. Se eu não tiver uma gestão efetiva disso, souber quando vence, de quem vence, eventualmente eu posso ficar indisponível. Posso ter um usuário, um colaborador meu, que vai vencer o seu certificado e ele vai ficar indisponível quanto ao acesso no sistema, à assinatura de um documento ou de um prontuário. Então, o controle desse vencimento passa a ser uma gestão sofisticada e trabalhosa, que a gente precisa achar alternativas para isso. A gestão também do uso no dia a dia, como eu já falei, traz alguns desafios. O meu colaborador que esquece, o meu colaborador que perde o certificado dele, o token, o smart card, passa a gerar uma demanda de suporte técnico para o hospital bastante grande. Recuperação por perdas e danificação, o certificado digital, ele não tem segunda via, ele não tem como recuperar uma perda. Uma vez que eu perdi um smart card ou um token com certificado, eu sou obrigado a revogar aquele certificado e emitir um certificado novo. Então, enfim, de novo, fazer a gestão efetiva desse certificado e minimizar o risco do usuário manusear o dispositivo dele e, eventualmente, ter alguma perda ou alguma danificação desse dispositivo é uma coisa importante. Outro aspecto na gestão que passa a ser bastante importante é eu ter a rastreabilidade do uso desse certificado. Enfim, não basta só eu ter a assinatura daquele profissional no meu prontuário, mas eu preciso começar a armazenar a rastreabilidade dessa assinatura. Eu preciso saber quem usou o certificado, quando foi usado, enfim, eu preciso ter um histórico de uso desses certificados para, eventualmente, numa necessidade de comprovação, eu poder fazer um batimento dessa informação do uso com outras informações de acesso, como o acesso do profissional no hospital, batendo com a informação da catraca, ou, eventualmente, alguma outra informação. Então, a rastreabilidade do uso do certificado era uma coisa extremamente importante. O uso do token, do smart card no dia a dia, ele não me dá essa rastreabilidade. Isso passa a ser um ponto de vulnerabilidade na gestão do dia a dia. Outra característica que não é menos importante é o investimento que a gente faz nisso. Quer dizer, esses dispositivos têm um preço e, se eu tenho a vulnerabilidade de perda ou de danificação desse dispositivo, isso tem que entrar na minha conta também, porque eu tenho que considerar que, ao longo do ano, eu posso ter que trocar um volume, algum percentual de dispositivos nesse processo. E, por último, e não menos importante, quando eu tenho turnover, a troca de colaboradores, o que acontece é que, eventualmente, eu vou perder aquele dispositivo, aquele certificado,
porque aquele profissional não trabalha mais dentro da minha instituição, do meu hospital, e, consequentemente, o próximo que vier, eu vou ser obrigado a fazer um novo certificado para ele. Então, esses desafios hoje, eles são desafios que permeiam a implementação dessa jornada digital do prontuário eletrônico, da autenticação segura e da proteção das informações, mas que precisa ter um olhar diferente para isso, porque certamente isso no dia a dia vai ter que ser gerido, vai ter que ser observado, e a gente acha que é possível fazer isso de uma forma efetiva. Existem alguns modelos de certificados, né? Existem os certificados padrão A1, que eles são armazenados em arquivos, ou seja, ele não corre o risco do meu colaborador perder o dispositivo, mas ele tem alguns outros inconvenientes. O inconveniente do certificado A1 é que ele é um certificado que permite que se faça uma cópia dele. Como ele é um arquivo e ele pode ser armazenado em qualquer mídia, num disco rígido de um notebook, num servidor, enfim, independente de qual desses dispositivos eu estou guardando, esses dispositivos são suscetíveis à cópia. Quer dizer, uma pessoa que tem autoridade no meu servidor como administrador, eventualmente ele pode tirar cópia dos certificados que estão armazenados lá. Ou, eventualmente, se esse certificado está armazenado numa estação de trabalho, pode alguém que tem acesso a essa estação tirar uma cópia desse certificado. Em função dessa vulnerabilidade, esse certificado tipo A1, ele passa a ter ele passa a ter uma validade menor do que os certificados A3. A validade dele é de 1 ano. Isso é bom, isso é ruim. Isso é bom do ponto de vista de quando eu penso no turnover de funcionários, de colaboradores do meu hospital. Porque daí, se eventualmente eu vou perder esse certificado, eu vou perder um investimento de 1 ano apenas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um problema de fazer a revalidação do meu colaborador todo ano. E isso, num volume grande de colaboradores, necessita uma logística grande. Ou porque meus colaboradores vão ter que sair do meu hospital e ir até algum lugar fazer essa validação, ou, eventualmente, eu vou ter que trazer um profissional de validação para dentro do hospital e reservar agendas, espaço, para que ele faça a revalidação dos meus profissionais. Por outro lado, se eu for para os tokens ou para os smart cards, que eu tenho uma validade maior nos certificados, os tokens dos smart cards suportam certificados digitais de até 3 anos. Isso melhora do ponto de vista de validação, então, em vez de fazer anualmente, eu faço a cada 3 anos a validação. No entanto, eu tenho que gerenciar os dispositivos. Então, voltamos àquela angústia eventual do meu colaborador perder o dispositivo dele e eu ter que fazer um novo certificado para esse colaborador. Mais do que isso, ele ficar indisponível e não poder trabalhar durante aqueles dias que eu não fiz o certificado. Além de que esse uso no dia a dia desse token, desse smart card, dentro de um ambiente como de hospital, onde a gente evita que dispositivos externos fiquem trafegando dentro, o uso, o manuseio desses tokens, desses smart cards, eles passam a ser mais um foco de risco, mais um foco de problema, eventualmente ligado à infecção. Compartilhamento de certificados e senhas, eventualmente um usuário permitir que o outro use o certificado dele por algum motivo, passa a ser um problema no acesso a informações sensíveis, né? Quer dizer, como a LGPD vai controlar o acesso à informação sensível, eu, como hospital, preciso ter um controle efetivo de quem está acessando o quê. Então, eu preciso ter um controle efetivo de quem está usando aquele certificado é quem diz ser mesmo. E aí eu preciso ter esse controle de alguma forma bastante claro no meu dia a dia. E por último, os tokens dos smart cards, toda vez que eu vou utilizá-los em estações de trabalho dos meus usuários,
eu sempre estou suscetível a ter que fazer a compatibilização de drivers. Às vezes a máquina usa o sistema operacional numa versão, outras máquinas em outra. Alguns sistemas operacionais são diferentes, como máquinas Apple. Enfim, isso traz um outro desafio de uso dos certificados digitais em token Smart Card, porque todos eles precisam de drivers, e isso no dia a dia, quando eu faço uma atualização de sistema, sempre eventualmente pode me gerar uma demanda técnica, porque pode não funcionar. O que nós temos feito para ajudar nessa nova gestão, nesse novo contexto de gestão dos certificados, é centralizar a guarda dos certificados digitais dos meus usuários em um cofre digital. Esse cofre digital, tecnicamente, tem um nome, chama-se HSMs. São dispositivos, são equipamentos que centralizam a guarda dos certificados digitais num ponto único, como se fosse um servidor de rede, mas diferente dos servidores de rede, esses equipamentos eles só dão acesso para os usuários utilizarem os certificados para assinatura, mas ele não permite cópia desses certificados, nem se for certificado A1, nem se for certificado A3. Quer dizer, independente de qual é o tipo de certificado que eu opto por utilizar, uma vez que eu guardei dentro desse cofre, eu não tiro mais os certificados de lá, e todos os equipamentos, todas as estações de trabalho do meu hospital, do meu ambiente, conseguem acessar esse equipamento, cada usuário com a sua senha de acesso, que pode ser senha, pode ser digital, pode ser biometria, pode ser, enfim, tokens, OTPs, aqueles tokens de banco, né, que geram aquele númerozinho, enfim. Eu escolho pelo tipo de usuário que eu tenho, qual o tipo de autenticação que eu quero fazer no cofre, e a partir daí ele passa a usar o certificado. O interessante é que esses cofres, toda vez que um usuário, que um colaborador vai acessar um certificado, ele passa a gerar um histórico de uso, uma rastreabilidade. Então, do ponto de vista legal, eu passo a ter rastreabilidade de acesso ao certificado. Do ponto de vista de LGPD, eu passo a ter esse controle efetivo no uso dos certificados. Então, eu passo a ter um controle muito maior. Eu passo a não ter mais o problema de um certificado que vai vencer todo ano. Eu posso ter um certificado no HSM que vence de 3 em 3 ou de 5 em 5 anos. É uma opção, 1, 3 ou 5. Todos os certificados que eu jogo para dentro desse equipamento, eles não são mais copiáveis, eles estão lá dentro, nem o administrador do equipamento consegue tirar uma cópia desse certificado. A única coisa possível fazer é revogar esse certificado, e só o próprio dono do certificado que pode fazer isso. Esses cofres suportam, dependendo do modelo, 10.000, 1.000, 10.000, 400.000 ou até 1 milhão de certificados digitais dentro desse equipamento. E ele permite também uma performance na assinatura desses prontuários, desses documentos, muito maior do que os tokens e os smart cards, que não foram feitos para assinar um volume grande de documentos ou documentos muito grandes. Então, enfim, eu trago uma performance ao meu ambiente como um todo muito maior. Fazendo um comparativo rápido sobre equipamentos, cofres digitais utilizados locais versus cofres digitais em nuvem. A nuvem veio para facilitar uma série de coisas tecnológicas, de usos tecnológicos no dia a dia. Mas na guarda de identidade digital, de certificado digital, existem alguns pontos importantes a se considerar. O primeiro ponto é: a assinatura digital ela não pode suportar indisponibilidade do ambiente. Ou seja, se eventualmente o meu certificado digital estiver em nuvem e por qualquer motivo o meu link de acesso, o meu acesso à internet do hospital perder
a conexão com a internet por vários motivos, porque deu falha num equipamento que acessa a internet, porque a fibra ótica quebrou, porque passou um caminhão e estourou a fibra, ou por qualquer outro motivo. Se eu tiver uma indisponibilidade de acesso à internet, eu não vou conseguir assinar nenhum prontuário eletrônico, eu não vou conseguir fazer nenhuma autenticação. Então, do ponto de vista de identidade digital, é muito importante que eu faça uma avaliação de qual é o nível de disponibilidade que eu preciso ter no meu ambiente. Porque se a disponibilidade for crítica, eu precisar garantir que os meus colaboradores vão ter acesso ao seu certificado, independente de qualquer diversidade que eu tenha, é importante que eu tenha isso dentro de uma estrutura, dentro do hospital, ou pelo menos que o hospital garanta que eu vou ter acesso ininterrupto nesse ambiente. Então, é importante essa avaliação entre você adquirir, você utilizar, dentro da nossa própria estrutura da Dynamo, um certificado em nuvem ou um certificado nos cofres eletrônicos digitais. As duas opções são disponíveis. Claro que para cada caso tecnológico a gente recomenda uma, mas certamente essa avaliação precisa ser feita do ponto de vista da disponibilidade. Uma coisa muito importante que eu tenho ouvido nos hospitais, estamos caminhando para o fim, certamente vocês vão ter muitas perguntas, mas eu já vou começar respondendo uma. Eu tenho percorrido muitos hospitais e existe um questionamento sempre sobre o uso do certificado digital padrão ICP Brasil e o uso do certificado digital não ICP Brasil, ou, mais do que isso, utilizar um certificado digital ECNPJ do hospital ICP Brasil para assinar todos os prontuários. Do ponto de vista de risco, isso é uma análise importante. Uma vez que você utilizar um certificado digital não ICP Brasil, ou você usar um certificado digital ECNPJ ICP Brasil, quer dizer, um certificado digital do hospital, o que acontece é que a responsabilidade jurídica sobre todos os prontuários assinados passa a ser do hospital. Mesmo que ele tenha algum mecanismo de rastreabilidade, de que foi o médico A, ou o enfermeiro B, ou o anestesista C, que assinou aquele documento, porque ele deu um logon na rede com o usuário dele, enfim, com qualquer outro tipo de rastreabilidade, essa vai ser sempre uma discussão jurídica, porque esse tipo de assinatura não tem validade jurídica. Pode, eventualmente, um juiz interpretar que sim, que há indícios de que foi aquele profissional, mas, num primeiro momento, a responsabilidade vai ser do dono do ECNPJ que assinou ou que propiciou aquela assinatura. Então, o não uso de um certificado digital ICP Brasil por parte dos colaboradores traz o risco diretamente para o hospital. E esse é um risco que tem que ser avaliado na implantação. Algumas características e benefícios claros no uso da certificação digital e dos cofres digitais deixa de utilizar tokens, smart cards e arquivos, isso é um ponto positivo. O nível de suporte técnico baixa muito por questão de esqueceu a senha do token, ou perdeu o token, ou quebrou o smart card. Você pode usar certificados digitais com até 5 anos de validade nos cofres digitais. Ele permite que você use de 1, de 3 ou de 5, é opcional. Diferente dos smart cards, dos tokens, que só permitem de 3, e dos arquivos que só permitem de 1. Centralizar múltiplos certificados num dispositivo único. Isso também é muito importante. A gente centraliza a gestão de todos os certificados do hospital num lugar único. Aqui cabe uma informação: esses equipamentos eles sempre trabalham aos pares, porque se eventualmente um equipamento der problema, queimar uma fonte ou parar de funcionar por qualquer motivo, automaticamente o segundo equipamento assume as assinaturas, enquanto o equipamento que deu problema é trocado.
Isso garante, de novo, que você não tenha indisponibilidade, que é um fator muito importante na operação de um hospital no dia a dia. Acesso a partir de qualquer computador conectado à rede. Uma vez que eu coloco esse equipamento na minha infraestrutura, independente de eu ter 10 estações, 100 ou 1.000 ou 10.000 estações que utilizam certificado, todas vão estar com acesso ao cofre, sem necessidade de eu instalar drivers de acesso a tokens ou smart card em cada uma delas. Ou seja, eu descaracterizo a particularidade de cada sistema operacional, de cada estação que está entrando na minha rede. Os cofres digitais, os HSMs, permitem também que eu faça um backup de segurança dos meus certificados digitais. Embora eles sejam replicados em 2 equipamentos, eu ainda posso ter a opção de fazer um backup seguro, criptografado, desses certificados. Então, eventualmente, num desastre, onde os meus 2 equipamentos foram danificados por qualquer motivo, eu posso pegar um novo equipamento e, usando os procedimentos de segurança, de inicialização dele, eu recupero esses meus certificados nesse meu equipamento novo. Então, isso garante uma rápida recuperação no caso de um desastre e uma economia gigantesca no investimento que eventualmente teria que ser feito na compra de certificados novos. Os benefícios para os profissionais de saúde, né? Deixa de portar um dispositivo que eventualmente ele esquece, e isso pode ser algum problema. Os certificados sempre vão estar disponíveis rapidamente para ele, independente do dispositivo com ele ou não. Basta ele fazer um acesso no sistema. Backups, históricos de utilização, eventualmente ele pode ter acesso a um relatório que diz todas as vezes que os certificados foram usados, o certificado dele foi usado. Isso é muito comum em banco. Quando vocês entram no Internet Banking, sempre num dos cantinhos lá, tem a informação de qual foi a sua última entrada naquele Internet Banking. Isso serve para você perceber se realmente foi você ou não que entrou, se alguém está conseguindo fraudar o acesso e acessar o seu ambiente. Esse histórico é interessante. E ainda pode ter opção de, toda vez que o certificado digital assinar um documento, que seja disparado para esse profissional um SMS para o celular dele, avisando que foi utilizado o certificado dele. Assim como a gente faz com o cartão de crédito hoje, que eu passo o cartão e recebo um SMS, os cofres digitais permitem que eu faça isso com o certificado digital também. Enfim, num resumo bastante rápido, como eu disse, eu quero abrir para as dúvidas de vocês. Esse é um contexto onde nós procuramos melhorar a gestão do uso dos certificados digitais, uma vez que eles são extremamente importantes nessa jornada digital que os hospitais estão fazendo hoje. Quero agradecer, deixo o meu e-mail aqui, vou responder todas as perguntas e dúvidas agora, mas se eventualmente alguém lembrar, depois, por favor, pode acessar por e-mail. Olá. Cris, devolvo para você. Ótimo. Eu estou com algumas perguntas aqui. Enquanto o pessoal pode mandar também suas dúvidas, tá? Para a gente usar esses últimos minutos para as perguntas. Zanini, é recomendado utilizar o certificado digital do hospital na nuvem, somente nuvem? Como eu disse, são duas perguntas em uma, Cris. Vou tentar ser bastante sucinto. O uso do certificado digital do hospital para assinar os prontuários eletrônicos traz um risco para o hospital, que é ele não ter legalmente cada profissional assinando o seu prontuário, a sua intervenção. Então, a gente não recomenda que se use o certificado do hospital para assinatura dos prontuários e dos documentos. Quanto à nuvem, embora ela seja um facilitador do ponto de vista de gestão de infraestrutura,
a nuvem traz um risco de indisponibilidade em diversos pontos, ou seja, qualquer coisa que inviabilize o meu acesso à internet, desde o meu provedor de internet, passando pelos equipamentos que acessam e fazem o acesso à internet, como switches, roteadores e outros, assim como fisicamente a fibra que me dá acesso. Se eu não conseguir garantir a disponibilidade desse link, eu posso ter um risco de indisponibilidade de acesso. Então, essa é uma avaliação que cada hospital deve fazer, mas é um olho muito clínico para fazer um trocadilho com esse risco da indisponibilidade. Certo. Alguns hospitais têm problema, inclusive, de infra, né, de internet, que eu acho que aí é um problema sério. E o que acontece se há algum problema com o cofre digital? O que acontece com esses certificados que estão ali armazenados? Muito boa pergunta. Como eu disse em um slide anterior, os cofres digitais funcionam sempre aos pares, eles funcionam de 2 em 2. Então, sempre os certificados digitais estão replicados nos 2 equipamentos. Além disso, o cofre permite que eu faça um backup dos meus certificados, ou seja, se eventualmente no seu dia a dia um cofre parar de funcionar, você não vai nem perceber, o outro cofre continua assinando normalmente. Você abre um chamado técnico, a Dynamo substitui aquele equipamento para você, coloca um equipamento de reserva funcionando de novo no seu ambiente, quer dizer, você volta a ter 2 equipamentos enquanto arruma o seu. Ou, eventualmente, aquele equipamento está condenado, a Dynamo troca o seu equipamento. Se por algum desastre físico você perdeu os 2 equipamentos, é possível colocar um novo equipamento lá dentro, recuperar o backup, para você não perder os seus certificados. Ótimo. Aí uma pergunta que até é uma curiosidade minha, né? O mesmo HSM que o hospital utiliza para armazenar certificados digitais, ele pode ser utilizado para criptografia de dados, pensando já na LGPD, nessa segurança? Ótima pergunta. O HSM, ele tem uma arquitetura tecnológica que ele permite que ele seja dividido em HSMs virtuais. Quantos você precisar, desde que a capacidade de processamento dele suporte. E eu vou dizer para vocês que a capacidade de processamento das máquinas ela é muito alta. Então, respondendo bem objetivamente a sua pergunta, você pode usar o mesmo HSM para fazer a assinatura do prontuário eletrônico, para fazer a autenticação dos seus usuários na sua rede e ainda fazer criptografia das informações sensíveis do seu paciente, do seu hospital, com o mesmo HSM. Ótimo. Isso eu acho que é a grande vantagem, então, porque os hospitais vão meio que ser obrigados, né, a investir nessa ferramenta de segurança agora com a LGPD. E então acho que em relação a custo-benefício acaba já unindo o útil ao agradável, né? Você já tem uma gestão mais eficiente com toda a segurança que a LGPD exige. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se a gente tem pergunta dos participantes. Aqui para mim não está aparecendo nenhuma. Vamos lá, pessoal. Ninguém tem dúvidas? Marcos Zanini conseguiu ser bem objetivo, né? Pelo visto. Ok, pessoal. Então, se ninguém tiver dúvida, eu continuo à disposição. A Cris e a equipe da Healthcare Alliance está à disposição para a gente conversar com vocês na hora que vocês quiserem sobre o caso particular de cada um. Eventualmente, alguém não está constrangido de colocar o seu caso aqui, pode pedir para a gente faz um conference call com vocês, a Cris alinha aí com vocês e a gente participa. Se precisar, a gente faz uma visita e detalha melhor isso. Ótimo. Vou colocar aqui o nosso contato, tá, para a gente poder finalizar. Mais uma vez, eu agradeço a participação de todos. Acompanhe as redes sociais da Healthcare Alliance, a gente tem vários webinars. E, como o Zanini disse, querendo mais informação, agendar a apresentação com a Dynamo, a gente está à disposição, vou compartilhar com vocês o contato. E também na nossa plataforma, né, www.healthcarealliance.com.br, tem mais informações da Dynamo e também é possível
acessar as outras parcerias que complementam também as soluções que a Dínamo apresentou aqui. Tá? Então, essa é a nossa plataforma. Tá? Vocês podem acessar, ver as demais empresas que nós temos. E deixa eu compartilhar aqui o nosso contato. Por aqui. Início. Tá um pouquinho ruim aqui o compartilhamento, mas só enviar um e-mail para comercial@healthcarealliance.com.br que a gente agenda para quem tiver interesse em conhecer melhor a Dínamo. Zanini, muito obrigado. Cris, eu que agradeço a você, agradeço a todos os participantes aí por ter nos escutados e, de novo, coloco a equipe da Dínamo toda à disposição de vocês. Então, maravilha, gente. Tenham um bom dia e obrigado pela participação de todos.